Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Bora Varejar, o seu, o meu, o nosso webcast, podcast aqui da Mercado e Consumo. É uma produção nossa da Mercado e Consumo e eu gosto de falar que o Bora Varejar conta histórias do mercado. Eu sou Gustavo Groma, editor da Mercado e Consumo, e tenho aqui do meu lado a Ayana Freitas, editora executiva da Mercado e Consumo. Tudo bem, Ayana? Obrigado por dividir a bancada mais uma vez aqui comigo. Tudo bem, sempre um prazer estar aqui. Obrigada a vocês também que acompanham a gente aqui periodicamente no Bora Varejar e todo dia, toda hora, todo minuto no portal mercadoeconsumo.com.br, também nas nossas redes sociais. Mercado e Consumo está onde você estiver. Isso aí. Hoje a gente vai falar sobre marketing digital, na verdade, com grande ênfase em marketing de influência. E eu tenho aqui duas convidadas, vou falar o nome delas agora. Primeiro, a Lídia Souza, CEO da Gente AG, que é uma agência de marketing de influência. Tudo bem, Lídia? Obrigado por estar aqui com a gente. Tudo bem, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Legal. E temos também a Pamela Bittar, que é gerente de marketing da Biorritmo. Obrigado por topar fazer o Bora Varejar aqui com a gente, Pamela. Obrigada. Tudo bem, gente? Boa tarde. Obrigada pelo convite de vocês. Muito bom. Vamos bater papo aqui, falar sobre marketing digital, marketing de influência e mais o que aparecer pela frente, tá? Vamos, né? A gente está vivendo num mundo cada vez mais digital, com novas gerações que são nativas digitais, né? Que estão cada vez mais conectadas, né? Como que esse mundo tem que lidar com toda essa mudança? E aí eu estou falando no geral, tá, gente? Como que as marcas podem lidar com isso e como que a Gente AG ajuda a fazer isso, Lídia? Gente, essa mudança toda que a gente vem vivendo, eu acho que intensificou muito nos últimos 4, 5 anos. É uma mudança que gerou mudanças em todos os âmbitos, nos mais diversos âmbitos. Mudou a forma como a gente se relaciona, mudou a forma que a gente consome todos os produtos e serviços. Mudou a forma, inclusive, de trabalho, assim, que é uma das coisas que a gente tem mais visto nesse mercado digital. O quanto esse mercado dos criadores mudou a forma tradicional de trabalho, que requer, no final das contas, uma mudança das empresas, não só de publicidade, mas de todas as empresas do meio corporativo, uma mudança, uma flexibilização, uma mudança de cultura para conseguir se adequar nesse meio digital, nesse meio dos criadores de conteúdo. Os criadores de conteúdo, eles têm hoje uma rotina muito mais flexível, muito mais independente do que os trabalhadores tradicionais. Eles têm uma forma de monetizar muito mais direta através das plataformas digitais. Eles conseguem diversificar a renda deles de várias formas, com os produtos, com as publicidades que eles fazem. E, em contrapartida, são avanços muito legais, é uma nova profissão que veio à tona, mas, ao mesmo tempo, o meio corporativo ele precisa se adequar a isso, porque, por exemplo, os influenciadores, os criadores, eles têm muita independência, mas, ao mesmo tempo, eles não têm várias seguranças e garantias que um trabalhador tradicional. Uma aposentadoria, um seguro de vida que seja. O trabalho deles hoje depende de plataformas digitais, uma plataforma de terceiro. Se o algoritmo resolve mudar amanhã, isso influencia diretamente na renda deles, por exemplo, né? É como se a gente brinca que é construir uma casa num terreno alugado. É o que os influenciadores fazem hoje em dia, de ter como plataforma principal plataformas que eles não são donos. E um terceiro ponto também que a gente vê dessa mudança toda de cultura e de rotina e de forma de se trabalhar é que hoje a gente vê os criadores de conteúdo, os criadores nesse meio digital responsáveis por criar o seu conteúdo, criar muito conteúdo, porque o algoritmo requer essa constância de muito conteúdo. Ele precisa atrair a marca, atrair o contratante para fazer a publicidade. Ele precisa se relacionar com essa marca. Então, é um 360 que hoje em dia é muito na mão de uma pessoa só e que a gente tem que ter muito cuidado com um assunto que é muito importante, que é com a saúde mental. Porque essa cobrança deles, essa constância que a internet hoje requer e que o meio digital requer,
tem causado aí a nova doença que a gente fala, né, da nossa era digital, que é essa cobrança e bem-estar e saúde mental. Então, assim, falei assim, tem várias mudanças, mas eu acho que essa mudança de forma de trabalho, por ser uma profissão nova, é uma mudança que chama muito a minha atenção, que a gente, enquanto agência, o Gente, ele vem para fazer essa interseção entre esses dois universos, entre marcas, entre contratantes e influenciadores. Então, ao mesmo tempo, a gente ajuda as marcas a passar a mensagem que eles querem, que no final das contas é vender, é falar bem do seu produto, do seu serviço. Mas a gente ajuda a fazer isso de forma humanizada, trazendo o criador de conteúdo para dentro das corporações, para eles co-criarem, para eles participarem do processo criativo desde o início. Então, até a forma de fazer publicidade mudou. Acho que e você falou no começo aí de flexível, né, da independência do criador. Nada disso tem a ver com não quer dizer que não seja intenso, né? Pelo contrário, porque você falou também de constância, né? Quantidade mesmo, você tem que ter, enfim, uma interação ali com a marca muito forte. Quer dizer, não é porque é flexível e é um trabalho independente de alguma maneira que não requer um esforço muito grande, né? Exatamente. É flexível porque a gente tem aquela jornada tradicional de carga horária de trabalho e que eles, hoje em dia, podem trabalhar na carga horária que eles queiram. Desde que eles tenham essa produção de conteúdo de forma organizada, eles podem trabalhar de qualquer lugar. Então, não tem aquela obrigatoriedade de um presencial, de estar num ambiente específico. Mas é muito intenso, sem dúvida alguma. É uma jornada muito intensa. Os criadores geralmente fazem esse conteúdo em casa? Geralmente tem influenciadores, os criadores fazem em casa, fazem em estúdio. Às vezes vem um briefing para fazer numa academia, num treino ao ar livre. Então varia muito. Hoje em dia os leques são muito grandes, assim. Vou perguntar um pouco sobre biorritmo, mas eu perguntei isso agora porque os criadores que eu acompanho no YouTube, enfim, eventualmente eu consumo, sei lá, conteúdo variado, na verdade. Eventualmente, hoje, né? consome pra caramba. Eu consumo bastante, é verdade. Vamos ser sinceros aí, Ana. Na real, é bastante mesmo. Mas eu gosto de ouvir sobre séries, sobre filmes, essas coisas. E todo mundo tem um mini estúdio dentro de casa hoje, né? E, assim, uma super produção, assim, pra mim, né? Parece uma super produção. Enfim, criou-se realmente um mercado que, sei lá, 5 anos atrás não existia isso, pelo menos aqui no Brasil. No caso de vocês, na Biorritmo, como é que vocês estão vendo, estão lidando com essa mudança toda? E até a Lígia já deu a deixa aí, né? Como é que trabalham com esses influencers também nas próprias academias? Enfim, como é que vocês trabalham esses personas que viraram, enfim, porta-vozes das marcas, né? Muitas vezes. Perfeito. Não, assim, vou pegar o gancho, né? Quando a gente fala que o modo de fazer publicidade mudou muito, e quando você olha para esses porta-vozes, para esses novos influenciadores, eu vejo o marketing de influência, ele não nasceu agora, né? Se a gente olha para celebridades, né, antigamente, elas já faziam esse papel, elas já promoviam uma certa, um certo serviço de marketing de influência para as marcas. Mas ao passar do tempo, e aí vamos, né, falar de muita evolução, como a Lígia já comentou, os influenciadores foram crescendo, os influenciadores digitais foram crescendo e o mais importante que eu vejo hoje, eles criam uma conexão muito genuína, muito verdadeira com o consumidor. E aí você olha para a geração que está vindo aí com essa necessidade, né, de uma publicidade, de uma comunicação muito mais verdadeira, genuína. E aí quando a gente fala de biorritmo, né, quando a gente começou essa conversa, como que a gente busca pessoas para falar de saúde e bem-estar, falar de uma academia, mas não só de uma academia, mas de uma marca que é uma grande aliada a um lifestyle saudável. Como que a gente pega essas pessoas sendo verdadeiramente coerente com o que a gente quer, né? Então, assim, a gente quer vender? Quer vender. A gente quer falar bem do nosso negócio, da nossa marca? Sim, mas isso precisa ser muito verdadeiro. Isso precisa compor o dia a dia desse influenciador, precisa estar na rotina, ainda mais quando a gente fala de serviço, né? Então, eu não estou vendendo uma blusa, eu não estou vendendo um produto, né? Quando você fala de serviço, é muito mais intangível, é muito mais desafiador você trazer, ainda mais quando você fala de experiência, você trazer a experiência que você oferece, que é o grande diferencial da tua marca. E aí o grande passo que eu vejo que a gente deu juntas, né, foi começar a buscar esses personagens, começar a buscar essas pessoas e aproveitar esses criadores de conteúdo, trazendo para perto. Contando quem nós somos, né? E isso tem que partir também da pessoa querer fazer atividade física, querer se cuidar,
saúde física e mental, para daí sim entender como que ela traduz isso para os seguidores dela, traduz essa marca de uma forma coerente, verdadeira e que influencie as pessoas. Essa questão da verdade, né? E aí vai a pergunta para as duas. Me parece que... eu não vou... acho que é um pouco de sacanagem eu falar que sim, que lá para trás poderia... o marketing poderia não ser verdadeiro e tal, mas me dá a impressão que hoje em dia, com o público mais exigente, com o público mais novo também, nativo digital, ali nas redes e tal, não dá para bobear e fazer uma coisa que não seja verdadeira, porque o tiro pode sair pela culatra. Se descobrem alguma coisa que estava fazendo só por dinheiro, ou enfim, pode ficar muito ruim para a marca, né? Não, exatamente. Eu lembro que no início da pandemia, que quando a gente começou essa curva de intensificação desse mercado de marketing de influência, a gente tinha uma coisa muito engessada da publicidade com influenciadores, com criadores, que era... O escopo é uma foto e uma tela de stories. Esse é o escopo. A gente começou muito nessa conversa. Então, eu te contrato, quanto você cobra para divulgar essa água por X reais. Então, é uma tela, era uma coisa engessada. E era tudo muito novo. Então, funcionou ali no início, aquela chuva de publicidade que estava começando a acontecer. E depois, o consumidor foi entendendo. Opa, isso aqui é uma publi, isso aqui é um escopo contratado. Então, a gente começou a precisar... a falar de humanização, de storytelling, porque a gente viu que a gente não engana o consumidor, ele está inteligente, ele sabe quando é publi, ele passa rápido. Hoje em dia a gente faz o caminho contrário. O que eu posso fazer dentro das ferramentas que as plataformas me dão de divulgação para que possa ficar mais orgânico possível. E isso é um olhar muito legal que eu acho que o Biorritmo tem, que lá atrás, na pandemia, eles já tiveram esse olhar para os influenciadores, para esse mercado. Muitas marcas, até hoje, a gente ainda precisa convencer e... Olha, a forma de publicidade mudou, mas agora eles são grandes porta-vozes. E esse olhar, tanto que desde a pandemia, a Biorritmo já trabalhava com influenciadores e até hoje foi mudando o escopo deles, os briefings, mas já tinha um olhar atento. E como que a gente humaniza essa mensagem para esse público ficar verdadeiro? E por isso que a gente traz eles para a cocriação. Eles pedem, vamos fazer uma reunião com eles? O que eles acham da gente fazer essa campanha dessa forma? A gente traz eles para perto para humanizar essa história, para fazer um público verdadeiro, que no final das contas converta, e não tem mais aquela história de... eu nem bebo, mas eu tô fazendo a publicidade da cerveja. Que é a coisa mais feia que tem, que tinha muito, que hoje em dia o pessoal já consegue ver que não funciona. Eu lembro, você falou da cerveja, eu lembro que até um outro episódio que a gente gravou aqui, eu dei esse exemplo. Lá atrás, o Zeca Pagodinho fez uma propaganda de cerveja e tal, e aí foi não, mas ele não toma essa cerveja, ele toma outra. E dentro daquela lata tinha a outra cerveja. E aí eu lembro que foi... Cara, eu acho que se aquele caso fosse hoje, seria muito pior, assim, porque me parece que as redes sociais... dão uma força para o consumidor, né? É isso mesmo, Pamela? Quer dizer, a Biorritmo tem que tomar todo cuidado com isso também, em nome da marca. Principalmente, né? E aí a gente falou da publicidade, de como que a gente conversa com esses influenciadores. E eu falo muito, né? Tem que viver, tem que ser da academia, tem que frequentar a academia. Então... posts na academia, posts fora, porque a gente também tem um posicionamento muito de lifestyle saudável. Então, não necessariamente eu vou te entregar tudo que eu tenho só dentro do meu espaço físico. Claro. Mas eles precisam frequentar a academia, eles precisam fazer, eu cobro muito isso, a gente conversa muito sobre isso. E uma coisa que é muito importante, né? Desde a pandemia a gente vinha trabalhando, a gente cresceu muito esse canal. Quando eu olho para as minhas pesquisas de Brand Equity, um dos maiores canais que me entregam é uma marca diferenciada, uma marca que se apresenta, né, como uma marca que entrega valor, marketing de influência está ali como os primeiros canais da marca Bio. Então, assim, não só no feeling, mas a gente sabe, é comprovado por dados também. Eu acho que isso é muito importante falar, sabe? Marketing de influência tem como ser mensurável, né? E a gente olha muito para dados para entender, estamos acertando e, de fato, faz toda a diferença para a marca. Sabe que você falou de storytelling, né?
de criar mesmo ali uma narrativa que faça sentido para quem está acompanhando, né? E não pareça falso, enfim. Nesses canais que às vezes eu acompanho, eu vejo, às vezes, vários canais fazendo propaganda, enfim, do mesmo produto, mas cada um com o seu jeito, né? Porque cada influencer tem a sua linguagem, tem o seu momento. Alguns fazem no começo, outros fazem no meio, outros fazem uma piada e, de repente, você nem percebeu e já tá vendo ali uma propaganda. Acho que isso também dá essa liberdade pro influenciador, né? Trabalhar junto com ele, mas, óbvio, com essa liberdade para ele dar a cara dele para aquela chamada, enfim, é um caminho interessante, né? Ele já sabe criar, né? Exato, então, não é por acaso, né? Não é por acaso que a gente escolheu ele. Ele já sabe quem é o público, ele já conhece a audiência, o engajamento dele. Então, o que a gente faz é passar um briefing, né? Na verdade, a gente conversa, passa um briefing para ele no sentido de a gente quer essa campanha, como que você faria? Legal. E aí cada um faz no seu estilo. Eu acho que o papel, aí entra o papel da agência, né, especializada nessa interseção entre os dois lados, entre marcas e criadores, para a gente entender o perfil de criador que a marca está procurando. Então, a Biorritmo quer fazer uma campanha de corrida. Não adianta eu botar um criador de biorritmo que faz só yoga e só faz isso. Então, a agência tem que ter esse olhar atento para o porta-voz que ele está oferecendo para a marca. Senão a campanha não vai funcionar, não vai ficar orgânica. Não adianta vir um briefing engessado, você vai fazer dessa forma, que não vai funcionar. Hoje em dia, não, no início funcionava. Então, a cocriação é muito importante, a construção do storytelling é muito importante e a escolha assertiva do criador certo é muito importante. Você está falando aí, vocês vão atrás do criador de conteúdo ali e tal, aí vai atrás de um que tem a fit com a campanha e com a marca, beleza. Mas já aconteceu, no caso, a Pamela está aqui de Biorritmo, mas de outros clientes de vocês, Nídia, de vocês acharem internamente o influenciador, no caso da Biorritmo, alguém que estava lá na academia e aí acabou virando o influenciador da marca? Tem muitos casos de consumidores que eram influenciadores e são apaixonados pela marca XYZ e que acabam chamando a nossa atenção por algum conteúdo orgânico e a marca está sempre de olho, as agências que fazem as curadorias estão sempre acompanhando, porque como que a gente faz essa escolha? Se eu acho que a Pamela é uma influenciadora que tem um perfil para comunicar aqui o meu produto, a gente começa, enquanto agência, a acompanhar ali o dia a dia da Pamela. Deixa eu ver como a Pamela se comunica, como ela fala, deixa eu ver se o tom de voz se adequa aos valores da minha marca, é o que eu quero passar. Então, a gente faz essa curadoria muito observando. A gente fala, hoje em dia, na agência, que a tecnologia ela é muito importante, as plataformas são muito importantes, mas nada tira a decisão final do olhar humano. Porque a plataforma não vai me dar esse tipo de observação. Então, a gente precisa juntar essas duas coisas, a análise das plataformas, a pesquisa da plataforma, mas precisa ter o olho humano ali analisando esse tipo de situação, que às vezes a gente nem está olhando para aquela pessoa ou para aquele influenciador e ele acaba chamando a atenção de alguma outra forma. Então, acontece muito isso. E um ponto importante, você me lembrou o quão importante é o papel das agências, né, na profissionalização desse mercado. Porque cresceu tão rápido. Sim. Né, os criadores de conteúdo, eles não sabem. Bom, não é um CLT. A gente falou de flexibilidade. Não é um CLT, então as pessoas precisariam empreender os seus próprios negócios. E aí as agências vêm fazendo um papel muito benéfico para as marcas. Então, para eles, né? Que aí falando por mim e para eles, porque eu vivi também um tempo que, sem agências ainda, né, para apoiar a gente nessa contratação, e a coisa se perdia, porque, de fato, a pessoa o creator, né, o influenciador, não está sabendo gerir seu próprio negócio e as marcas, profissionalmente falando, estão cobrando resultado, estão cobrando relatórios, estão cobrando essa análise que não só com dados, mas também desse feeling, dessa percepção, enfim. Foi muito enriquecedor ter agências. Muitos não sabem nem como cobrar, né? De repente, são abordados por uma marca, enfim, não sabem nem como precificar, como
qual é essa constância, como... Enfim, nunca administraram um negócio, né? Não pensaram que aquilo se tornaria eventualmente um negócio. Isso aconteceu de pouco tempo pra cá, né? Foi acontecendo de pouco tempo pra cá, né? Muito. E a gente, assim, a internet ela é muito boa, mas ao mesmo tempo ela transforma em celebridades e em pessoas relevantes muito rápido. Exatamente. A gente vê muito conteúdo bom, a internet tem muito conteúdo bom, mas a gente vê muita coisa duvidosa viralizando. Então, de repente, uma pessoa que não empreendia no meio digital, de repente ela está com uma visibilidade, uma relevância muito grande, e vem uma marca, quer surfar a onda da visibilidade, eu quero esse escopo aqui, e a pessoa não faz ideia de como cobra, quanto vale o meu momento, quanto vale meus stories, meu post, meu vídeo para você. E por isso que o papel da agência é importante para vir aqui acertando. Gente, assim, é muito chocante como que a gente tem uma variedade de valores e de preços, como que não é uma matemática exata esse universo. Tamanho de influenciador, valores, o que funciona para um, o que não funciona para outro. E tem um outro lado também dessa curadoria, da gente olhar, acompanhar, escolher o porta-voz perfeito, tem todos os dados, tem todo o perfil dessa campanha e errar. Claro. E dar errado. A internet é muito tentativa e erro, né? Ainda. Por mais dados que a gente tenha hoje em dia, de análise de métricas, pós-campanha, muito mais, ou nesse pré de pesquisar, de conseguir encontrar os nomes perfeitos. Às vezes você tem, assim, um casamento perfeito, na hora que a campanha começa a rodar, você fala, meu Deus, que erro, tivemos um caso assim, que erro, como, mas era a escolha perfeita, e aí a gente fala, internet. Mas aprendeu, né? Aprendemos, mas assim, é um tiro no escuro, porque... a marca queria muito o nome desse criador. Era uma campanha que combinava muito, preenchia todos os valores, pilares, objetivos da marca. O criador ficou muito contente, quis muito fazer. Ia ser um porta-voz perfeito, parecia o casamento perfeito. E quando a gente começou a receber os conteúdos e receber... E pós-postagem, assim, começou a ver... Não engajava, não virava, não dava views, não clicava, não convertia, não dava nada. Eu acho que esse da tentativa e erro realmente ainda é uma realidade. Mesmo que a gente esteja amadurecendo, ainda é assim, né? Para muita coisa. E eu queria perguntar para as duas... Embora acho que não haja uma resposta exata, mas o que faz de uma pessoa um bom influenciador? Uma boa influenciadora, enfim. Mas eu vou dar uns 30 segundos para elas pensarem. A gente vai para o intervalinho rápido, na volta. As duas... favorecendo as convidadas. Tudo bem, a gente é parceiro aqui. Na volta, elas respondem e vocês continuam com o nosso Bora Varejar. Até já. Você que está acompanhando o Bora Varejar, não deixe também de visitar o portal da Mercado e Consumo, mercadoeconsumo.com.br, a mais relevante plataforma de varejo e consumo do Brasil. Acompanhe também todas as nossas redes sociais. A Mercado e Consumo está onde você estiver. Voltamos para o nosso Bora Varejar desta semana. E eu fiz um suspense aqui, Ana. Você fez a pergunta, eu cortei. Não, repete a pergunta que você fez e agora... A pergunta de 1 milhão. Né? Porque não tem resposta, eu acho, tão exata, né? O que faz de uma pessoa um bom influencer? E eu digo que não tem exata porque eu imagino que isso varia, né? De campanha para campanha, de empresa para empresa. Mas a pergunta para as duas. Lígia, começando. É uma pergunta realmente que não tem resposta exata. Quem dera se tivesse... Mas eu acho que puxando um pouco até para nossa experiência no Gente AG, no início, lá atrás, né, no início da agência, a gente achava que a gente ia ter um grande casting, assim, sabe? Que a gente teria um mailing, que a gente trabalharia sempre com esse mailing. E quando a gente começou a operar na agência, a gente foi entendendo que, bom, cada cliente, cada campanha, ela requer um tipo de criador diferente. Porque o tom de voz é diferente, porque eu estou lidando de assuntos diferentes. Então, o influenciador que funciona para divulgar uma academia é diferente do que vai funcionar para eu falar de empreendedorismo, que é diferente do que vai falar de culinária. E a gente foi entendendo que não era esse caminho de ter um mailing fixo, porque a gente precisava da autenticidade de cada influenciador campanha por campanha. E eu acho que não tem resposta certa, mas tem certos pré-requisitos que esses influenciadores precisam sempre ter em mente. A autenticidade. É muito conteúdo o tempo inteiro, a gente é impactado o tempo inteiro com vários conteúdos.
Como que eu prendo a minha atenção para você parar e assistir o que eu tô falando? Como eu consigo ser autêntico e me diferenciar da massa, do que tá todo mundo fazendo? Isso requer um trabalho de pesquisa, a gente acha que não, mas você pesquisar tendências. Eu acho que até quando a gente está fazendo viagens, você está buscando tendências, criando referências. Entender que a gente precisa, como pilar básico, storytelling. Ele precisa construir a narrativa dele. As pessoas são apaixonadas por histórias. As pessoas... Como que começou isso da internet? Porque antigamente a gente tinha ali a celebridade mostrando o dia a dia dela, que as pessoas adoram conhecer. Porque era uma celebridade, era uma atriz, um cantor. Então a pessoa quer acompanhar o nascimento do filho e ver ali o dia a dia dentro da casa. Você invade a intimidade, você se sente próximo e você se conecta. Então, a autenticidade, contar as coisas com o storytelling são, para mim, pilares básicos que esses criadores precisam. E um olhar atento ao mercado, que está mudando. Então, não necessariamente, se eu sou um criador de empreendedorismo, não necessariamente, se a plataforma da vez é o TikTok, eu preciso ir para o TikTok e fazer dancinhas. Não. O TikTok hoje, inclusive, é uma das ferramentas de pesquisa mais utilizada. Então, eu posso estar no TikTok, mas de que forma? Deixa eu estudar. Eu posso falar de empreendedorismo no TikTok dessa forma. E inovar. Um olhar, então, para autenticidade, storytelling e inovação. Você falou agora que o pessoal via os famosos na internet, contando as suas histórias na sua casa, enfim e tal. Você que é especialista no tema, Lídia. Nossa. Obrigada. Quando que isso começou, né? O marketing de influência, né? Em que pé que tá agora? E para onde você acha que vai? Onde vai chegar isso aí? Nossa, difícil essa. Como a Pamela até estava falando no início aqui da nossa conversa, a influência ela sempre existiu. Só que a diferença é que a gente era influenciado ali pelo nosso ciclo próximo, familiares, amigos próximos. Quem nunca foi assistir um filme no cinema porque a amiga indicou, quem nunca foi numa loja porque o namorado indicou, a gente sempre foi influenciado. Então a influência sempre existiu. Só que agora a gente deixou de ser influenciado por um ciclo mais fechado para ser influenciado por esses grandes porta-vozes que são os criadores de conteúdo. Na minha visão, isso se intensificou muito na pandemia. Para mim, é muito antes e depois da pandemia, esse boom digital. Porque todos os serviços e todas as marcas foram para o online. Fazer as publicidades no online foi a transição das formas de publicidade antigas para as marcas e serviços e produtos entenderem que eu preciso estar no online. Criação de perfis que as marcas nunca imaginavam que precisariam estar. Médicos, advogados, dentistas, dermatologistas, todo mundo precisou ir para online e virou o seu cartão de visita. Então, eu acho que o marketing de influência mesmo teve um boom na pandemia. E quando eu olho para frente, eu acho que a gente não tem como não falar em tecnologia. Então, a gente já tem usado muito a tecnologia, mas eu vejo uma coisa mais assim... A gente usa muito agora para dados, pós-campanha, mas eu vejo uma coisa bem assim, desde a produção do conteúdo, a edição do conteúdo ao pós, eu vejo inteligência artificial em todos os lados. Então, assim, o que as marcas hoje enxergaram é que, dentre todos os meus pilares de marketing, o marketing de influência é mais um pilar, que sozinho também não adianta. Então, junto com as minhas estratégias de marketing, o marketing de influência hoje, ele é essencial e indispensável. É isso que a gente busca caminhar e colocar e mudar a mentalidade das marcas. E eu acho que a gente está chegando lá. Vou acrescentar Por sobre favor. os pilares. Bom, você já falou tudo, né? Mas eu vou tentar. Eu acho que ética e profissionalismo também um criador de conteúdo tem que ter quando eu olho para a marca, né? Porque como é que eu vou alicerçar minha marca a uma imagem que pode daqui a um tempo criar algum barulho ou desvalorizar completamente o que eu levei muito tempo para construir, né? Porque credibilidade você leva muito tempo. E aí vem alguém que você acredita muito, de repente ele derruba toda a tua estratégia, todo o teu valor, tudo que você acredita. Porque assim, no final do dia, marcas são pessoas, são feitas por pessoas. Para mim, o marketing de influência são pessoas se relacionando com pessoas. Mas, para mim, integridade ética, além de tudo que você falou, autenticidade, a pessoa saber quem ela é, né? Assim, o que ela quer comunicar
para mim também são fundamentais para a gente selecionar esse pool de criadores. Muito bem colocado, Pamela, porque a gente, enquanto agência, realmente, a gente acompanhou desde o início o surgimento e profissionalização desse mercado. Hoje eu me vejo muito... Antes eu me preocupava em quanto o criador cobrou da marca para fazer um contrato e amarrar qual é o escopo que ele vai entregar, a data dessa postagem. E hoje a gente tem debates e debates com jurídicos de cláusulas contratuais para resguardar a marca de posicionamentos contrários aos ideais. Então, quando é um contrato mais longo, por exemplo, a gente está agora numa discussão dessa de manifestações políticas, se esse influenciador pode ou não, porque é um contrato de 1 ano, teremos eleições, e se ele começar a se envolver em polêmicas, porque é isso, a construção de credibilidade da marca é uma construção demorada, mas basta hoje em dia um celular, Exato. segundos de stories para derrubar e manchar, e a pessoa está atrelada à sua marca. Então eu não quero correr esse risco. Então o jurídico hoje das agências também atua muito forte nisso que você falou, Pamela. Praticamente uma formação nova para os advogados que estão lidando com isso, né? Porque assim, é pensar em coisas que a gente não conseguia antecipar. Porque não precisa o cara falar necessariamente de um candidato ou outro, né? Ele pode falar se posicionar sobre uma situação que está acontecendo e ele já vai ser levado para um lado ou para o outro por quem está acompanhando. Imagino que o jurídico aí tem que estar muito bem amparado, exatamente, tem que estudar muito o que, né, prever que pode acontecer, né, em determinadas situações. Para construir a credibilidade, você leva tempo. Agora, para destruir, cara, é muito... As redes sociais para ser cancelado. Vocês, você falou de marcas, né? Como é que vocês acham que as marcas estão lidando agora com isso? Quer dizer, a Biorritmo, pelo jeito, está lidando bem com isso, né? Mas e as outras marcas do mercado no geral? Como é que você, como agência, e você, as suas concorrentes ou irmãs aí, como estão lidando com esse momento do marketing de influência? É desafiador, né? Porque você tem que estudar muito. A gente está vivendo um momento que é super fundamental, na minha visão, tá? É importante, são pautas importantes, só que vou falar de uma marca, depois eu posso até falar, não vou falar pelas outras, mas pelo que eu vejo dos meus colegas. Primeiro, você tem que saber o que você entrega. Então, quando você olha para uma pauta, qualquer pauta que hoje esteja na mesa, então LGBTQIA+, a mulher, né, racismo, enfim, são pautas relevantes demais. Só que você tem que estudar primeiro, saber se você banca, se é de dentro para fora. Porque o mais perigoso disso tudo, né, as pessoas estão inteligentes, a transparência está sendo cada vez mais cobrada. Então, se você vai entrar numa pauta relevante, entenda se você consegue, se você colabora para ela. Eu acho que esse é o primeiro cuidado que você tem que ter quando você vai fazer um post ou quando você vai se posicionar, seja lá qual for a situação. E sim, eu acho que uma responsabilidade muito importante das marcas. As marcas têm esse papel de ajudar nessa conversa, né? Então, se, por exemplo, hoje a marca que eu cuido, ela tem uma força para falar da mulher no trabalho, da força da mulher, dos direitos da mulher, eu acho que é super relevante ela entrar. Já outros que ainda não se estruturou se mantém, né, imparcial. Não precisa entrar em todos os debates, né? Você não precisa levantar todas as bandeiras, até porque acho muito difícil que a empresa tenha conseguido se estruturar para todas elas, né? Acho que é um caminho que a gente tem que percorrer. Mas não entra no hype, não queira surfar uma onda que não é sua. Acho que é isso. Ótimo, exato. Eu acho que é exatamente isso tudo. Para complementar, ter esse jurídico antenado, entender que pauta que você vai defender, vai se posicionar ou não, e principalmente também trazer, que a gente falou no início, traz o influenciador, o criador, para a construção dessa história. Traz ele para perto para te ajudar, enquanto marca, a entender o que funciona, o que não funciona, até onde a gente vai nesse conteúdo, até onde a gente vai nesse objetivo aqui dessa venda. Porque se a gente tiver esse cross do interesse da marca e a marca entendendo o lado do criador e o criador entende o que funciona para a comunidade dele, eu acho que a gente tem um resultado ali, não posso falar perfeito porque não é exato, mas a gente tem um resultado ali mais certo de acontecer, sabe?
A gente tem um público aqui de varejista, né? Muito varejista de todos os portes, na verdade. Muitos grandes varejistas assistem a gente, acompanham o nosso conteúdo, e muitos pequenos e médios também, para se inspirar nos grandes. Como é que vocês veem, de maneira geral, o que o varejo está fazendo hoje quando se trata de marketing de influência? E até considerando o que você comentou, Lígia, que mudou muito a forma de se fazer publicidade, né? Assim, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava em jornal impresso e todo anunciante queria anunciar em jornal impresso. E aí teve o boom dos sites, assim, que começaram a pipocar aqui no Brasil, 98, 2000 ali. E eu lembro que era um debate, assim, ninguém queria anunciar nos sites naquela época, porque achavam que não, que tem que anunciar, tem que atingir o público no jornal impresso. E os sites estavam crescendo muito em termos de público e tal, mas não tinha essa visão na época por parte dos anunciantes de que o caminho era aquele. Hoje parece que mudou isso aí, né? Inclusive, o jornal que eu trabalhava nem existe mais. Como é que vocês veem o varejo nessa pegada? Assim, é um setor, às vezes, muito tradicional. Às vezes a gente pega... Quando a gente está falando de redes, por exemplo, a gente pega muitas vezes redes familiares. Mas mesmo assim, a gente vê, e a gente tem cases até que a gente conta no mercado de consumo, desse cara regional, o influencer regional mesmo, que sabe falar a língua daquela cidade, daquela região do país. Vocês acham que é um setor que está acompanhando pelo menos, essa onda aí? Eu acredito que sim e não. A gente tem casos e casos, assim. Ao mesmo tempo que a gente tem um olhar muito antenado e, às vezes, ainda setores que não fazem ainda marketing de influência, mas estão interessados e estão acompanhando esse movimento e entendendo, eu acho que isso de muitos setores muito tradicionais tem uma resistência maior. Mas a gente tem visto muita gente se reinventando. Isso dos influenciadores locais é uma bandeira que a gente defende demais. Mudou também essa mentalidade. Lá no início as marcas queriam grandes nomes, pessoas muito conhecidas, e a gente foi fazendo um movimento desse olhar para o influenciador regional, para o micro-influenciador que alcança e se comunica de forma verdadeira com a comunidade local. Então, ele pode funcionar para o seu negócio local. Você não precisa, talvez, até em termos também de verba, que às vezes é uma questão, porque é um mercado caro, você não precisa separar uma super verba de marketing para um influenciador muito grande, para uma celebridade. Mas olha ali o influenciador do bairro, do local, que influencia todo mundo. Usa ele também, é muito importante. Eu acho que a gente está indo para um momento que não tem como mais não estar no hype do marketing de influência. E uma coisa muito importante que todo mundo precisa lembrar na forma de publicidade que a gente estava falando, é que antes você fazia uma propaganda na televisão, ou uma revista, ou um jornal, você não sabia quem você estava alcançando, você não sabe quem está lendo o jornal, quem está lendo a revista, você faz a publicidade sem saber com quem você está se comunicando. E, gente, o marketing de influência te dá essa possibilidade hoje de fazer uma publicidade assertiva com dados específicos para um público direcionado. Você consegue direcionar a sua publicidade hoje para um público do bairro local do interior de Minas. Então, isso é muito rico e é esse olhar que o varejo e que todo mundo precisa ter. Eu posso ter uma publicidade hoje, fazer o marketing do meu negócio, do meu serviço, do meu produto com influenciadores locais e atingindo a faixa etária específica, o bairro específico, a região específica. Isso é muito rico. Isso precisa ser usado. Muito. Verdade. Vou complementar também trazendo que você falou dos nanos, dos micros influenciadores, né? Então, quem tem uma mentalidade de uma publicidade muito tradicional vai querer olhar o quê? Vai querer olhar para os grandes influenciadores e aí vai se deparar com um investimento, vai falar, não vou fazer. Não dá para mim. E aí, o que eu recomendaria é mantenha uma escutativa e olhe também para os... Quando a gente fala de varejo, olhe para os possíveis influenciadores que estão dentro da tua loja. Porque às vezes você tem um time de vendedores e um ali se destaca completamente. Ele pode ser a cara, ele pode protagonizar para a tua marca e também os nanos, micro-influenciadores, que são aqueles que vão influenciar ali o seu entorno, né? Então começa pequeno, vai sentindo, vai olhando para resultado versus investimento e aí com certeza imagino que essa caixinha, esse canal vai aumentando. E falando um pouco agora de biorritmo, isso que a gente estava falando já aconteceu de ter alguém que está ali dentro. Às vezes tem uma pessoa, uma aluna ali de biorritmo, na Barra da Tijuca, no PP, que participa
participa de todas as aulas, que vive a biorritmo como um estilo de vida mesmo, um lifestyle biorritmo. E às vezes ela vai influenciar as amigas, mães da escola da filha, vai influenciar todo o pessoal ali da Barra da Tijuca, do PP, a malhar na biorritmo, vai fazer ali uma comunidade de alunas que às vezes vai funcionar muito mais se eu colocar uma influenciadora de 5 milhões lá, enfim, que vai alcançar quem? Com qual objetivo? Então isso é muito legal, isso que você falou, Pamela, muito, muito bem colocado. Vocês atuam pelo Brasil inteiro, Lídia? O Gente hoje, ele fica localizado no Rio de Janeiro, mas as nossas campanhas são a nível nacional. Um case nosso muito importante, por isso que a gente também fala muito dos influenciadores locais, é que a gente rodou com a turnê do Tardezinha, que foi a maior roda de pagode, né, do Brasil. E nessa turnê, ao longo do ano passado inteiro, a gente só trabalhou com influenciadores locais. Então, a gente ia para Belém, a gente pesquisava e contratava os influenciadores de Belém. Sergipe, todos os estados que a gente rodou, a gente deu voz para os influenciadores locais. A gente tem consumidores muito diferentes no Brasil, porque o país é muito grande, né? As regiões têm ali pessoas e culturas diferentes. E isso se dá também com os influenciadores? A gente tenta fazer com que as marcas entendam que a gente precisa... Tem influenciadores fora do eixo Rio-São Paulo. Exato. Tem muita gente legal fora Rio-São Paulo. Toda vez que a gente consegue fazer uma publicidade, trazer um nome que saia da bolha, é muito legal. E, gente, funciona, assim, funciona muito. Se aproxima mais do público, aproxima daquela mais. região, enfim. A linguagem, a própria linguagem já é diferente, né? Exatamente. Checkout? Vamos nessa. Nosso momento de checkout, a gente fez no aquecimento que a gente comentou com vocês, um recado final dos nossos convidados, no caso vocês duas hoje, olhar para o que eu chamo da câmera da verdade ali e dar um recado final que pode ser sobre o que a gente conversou, sobre algo que a gente acabou não falando, sobre o que vocês quiserem. Ai, meu Deus. Agora você colocou as duas em saia justa. Gente, produção, estava no break. Quer começar? Ai, que gentileza. Quer começar, Iana? Iana, vai lá. Pode começar? Gente, eu acho que é muito um resumo do que... É pra olhar pra cá? Isso. Pra câmera. Eu acho que é muito um resumo do que a gente falou e do que a gente defende no Gente hoje. No final das contas, é tudo sobre pessoas, conexão, experiências e gente. Então, o marketing de influência, ele tá aí, é uma realidade. Vamos continuar contando histórias, direcionando. Nosso papel é direcionar e ajudar o mercado a encontrar o porta-voz correto e adequado ali para a sua história. Mas vamos continuar falando de humanização, de verdade, porque no final do dia é para o consumidor, né? O consumidor tem que vir para o centro. Então, eu acho que é isso. E estava preocupada com o que ia falar, Iana. Pamela? É difícil para mim, né? Bom, de tudo que a gente falou também, fazendo um resumo do que eu vejo, do que eu estudo, né, e vivencio, é assim, mantenha uma escutativa, entenda o seu negócio, entenda o seu cliente, seu consumidor, para daí sim você diversificar o seu investimento e sim invista em marketing de influência, porque são pessoas influenciando pessoas, você vai ter um retorno disso a longo prazo e com certeza vai tornar seu negócio mais verdadeiro. Bom, foi assim comigo. Pamela, muitíssimo obrigado por participar aqui do Bora Varejar e bater esse papo super agradável aqui com a gente. Obrigada a vocês, foi um prazer. Lídia, muito, muito obrigado por estar aqui com a gente também, diretamente do Rio de Janeiro, né? Exatamente, eu que agradeço, gente, foi uma honra. A Iana Freitas, muito obrigado por dividir mais um episódio do Bora Varejar aqui comigo. Obrigada meninas pela presença, obrigada a vocês que acompanham semanalmente o Bora Varejar, episódios inéditos aqui e diariamente a Mercado e Consumo, e para influenciar esse público que acompanha aí, quem são seus amigos, as pessoas que gostam de falar sobre varejo, ler sobre varejo e consumo no Brasil e no mundo, compartilhe, enfim. Se inscreva, clique no sininho. Exatamente. Aí nas suas redes sociais, que você com certeza vai fazer diferença no mercado também. Faça tudo o que você sabe que tem que fazer para ajudar esse conteúdo ir mais longe. Gente, muitíssimo obrigado por acompanhar o Bora Varejar. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Até a próxima.